Vamos falar o falso e o verdadeiro sobre a política. E aí tem o primeiro ponto. Os que apregoam falsidades, eles tanto insistem nisso que acabam emplacando algumas inverdades como se fossem verdades. Não é assim que acontece? Então, as esquerdas usam muito esse processo. Insistir em golpe como se fosse golpe. E nós que não compactuamos com essa tendência, queremos a verdade. Portanto, vamos aos falsos e verdadeiros. Muitos governos pedalaram, ou seja, usaram indevidamente a lei de diretrizes orçamentárias e orçamento público. E pedalada fiscal não é crime. Isto é o que apregoam. O que é verdadeiro? É que as pedaladas não são de governos anteriores, elas começaram em 2013. Por outro lado, pedalada é crime claramente definido em lei. A Câmara de Deputados falsamente está perseguindo Dilma. O que é verdadeiro? Vários foram os pedidos de impeachment, vários deles inclusive arquivados, por inconsistência, e há 9 outros ainda não despachados, como o da OAB. O pedido que está em análise agora, sobre a admissibilidade ou não para o processo de impeachment, é do jurista e ex-petista Hélio Bicudo, desiludido com aquilo que está acontecendo. Há quem diga que se não passar esse processo, inclusive, Cunha começa a levantar os 9 que ainda estão na mesa dele. O que é falso? O Cunha quer vingar-se da Dilma. O que é verdade? Sozinho, o Cunha, por mais força e articulação e competência que tenha, ele não conseguiria formar uma comissão pluripartidária de 65 integrantes. Na comissão houve amplo debate. Eu, por exemplo, acompanhei quase uma parte da madrugada para ver como é que acontecia aquilo. Houve livre debate, livre número de inscrições, houve 100 e tantas inscrições, só que definiram até 3 da madrugada, deu 60 e poucos que falaram. E mesmo assim foi até às 4h40 da manhã, ampla oportunidade de debate. Por outro lado, a comissão e o plenário da Câmara, que é formado por 513 deputados, vão apenas definir se é admissível ou não o exame de um pedido de impeachment. Tem gente que acha que o impeachment se define no domingo, não define coisa nenhuma, defende a admissibilidade do processo, porque a casa processante será, se passar na Câmara, o Senado Federal, com 81 senhores senadores, novamente com amplo debate, relatoria, comissão, por isso que os prazos são bem elásticos. O que é falso? O roteiro do processo é viciado. Na verdade, Eduardo Cunha tinha um roteiro, você se lembra? Ele lançou um roteiro até como formar a comissão. O Supremo Tribunal Federal interferiu e ditou as normas. Então, é do Tribunal Maior da Nação, da Suprema Corte, os normativos que estão sendo cumpridos, à risca. Por outro lado, de novo, houve um amplo debate na comissão, antes de votar, e a própria votação se estendeu longamente. O que é falso? A comissão acelerou ao máximo a coisa, ao ponto que fez reunião em fim de semana, não sei o quê, de madrugada. Está sendo cumprido o rito. A comissão tem grande cuidado para que o processo não seja questionado judicialmente ou pelo Senado. Afinal de contas, se eles fazem alguma coisa errada, a outra parte vai e derruba. Está sendo esquecida a decisão de milhões de eleitores da Dilma. Isso, então, é o diapasão lá para o norte e nordeste, principalmente. A verdade é que o Collor também obteve milhões de votos, e o que é que aconteceu com ele? Processado, foi impedido. A quantidade de votos não valida atitudes condenáveis.
por enquanto, até de certo modo é válido eles estarem dizendo que impeachment sem crime é golpe. Mas está sendo configurado o crime. E este é que pode resultar no impeachment, não o processo em si. E definido que pedalada é crime, e houveram as pedaladas, se no Senado ficar configurado, e ela lá terá toda a oportunidade de defesa, o impeachment acontece. O que é falso? É golpe. Os processos de admissibilidade na Câmara e de julgamento do Senado estão regrados por lei. O pós-Collor fez com que houvesse um regramento disso, além do que o Supremo fez esse normativo este ano. E a configuração ou não de crime se dará no julgamento no Senado, se chegar lá. Em todo o processo, claro que está embutido o componente político, além do jurídico constitucional. Qual é o aspecto político? O péssimo relacionamento da atual presidente da República com o Congresso Nacional. Ainda resta dúvida se houve crime com as pedaladas. Eu acho que todos já têm lido, ouvido isso e visto na televisão que pedalada é crime. E houveram as pedaladas. Tentaram imputar ao governo Fernando Henrique algumas pedaladas. Já foi explicado, aquilo não era pedalada. O Lula alardeia que o processo de impeachment é o culpado pela crise econômica. A crise decorre da má gestão das contas públicas e da falta de medidas que mantivessem o equilíbrio dos fatores fundamentais da economia. Inflação, câmbio, renda, emprego, crescimento. Por mais que nós gostemos do dólar alto para exportar, isso é um desequilíbrio econômico. Não é compatível com a economia brasileira. A crise é importada, como querem vender ao povo. Não é importada coisa nenhuma. Ela é fruto da teimosa resistência do governo em aceitar que os problemas são internos e que devem ser resolvidos internamente. Deixa eu só falar uma coisa sobre a crise importada que falaste agora. Nos jornais de hoje está o seguinte: uma organização internacional disse que o mundo não vai crescer o suficiente porque o Brasil está puxando para baixo. Eu vou falar sobre os outros países depois. Outros dizem a pedrinha está cantada porque o impeachment vai passar, foi urdido pelos caciques antes de Dilma, o Temer e o Cunha e tudo mais, com o apoio das elites e da grande mídia. Olha, o Collor não tinha apoio e caiu facilmente. A Dilma com o Lula tem muito apoio e apoiadores que vão lutar. Este é o grande nó que tem pela frente do day after do julgamento na Câmara e no Senado. O poder de articulação das esquerdas com o dinheiro que levantam é enorme. Por trás do não impeachment está o projeto de poder do PT, o projeto do Lula 2018. Nós temos que fazer essa leitura. Eles vão desesperadamente fazer tudo para se manter no poder, sob pena de esboroar todo o projeto de poder. E o Senado, para mim, não é confiável. Alguns sabem que eu passei lá como deputado ligeiramente, mas convivi muitos anos no Congresso, pelo Vale dos Sinos, ACI e companhia. Não é confiável por quê? Porque ele é formado por caciques eleitos, muitos deles, reeleitos, trieleitos, e tem um lá que está no 4º mandato de 8 anos, 32 anos seguidos como senador. Eles não olham para a rua. Então a minha preocupação não é domingo, a minha preocupação é no Senado. E o que pode acontecer? Pode dar pizza? Não dá mais. Já chegou num ponto que algo vai acontecer. Parlamentarismo informal seria uma forma. Dizem que o grande articulador poderia ser o Lula, que consegue conversar com todo mundo, apesar dos processos que ele está vivendo. Poderia ser um primeiro-ministro como chefe da Casa Civil, embora atualmente embargado de assumir a Casa Civil. O parlamentarismo formal
o tribunal já sinalizou que dificilmente vai autorizar que, através de uma emenda constitucional, se mude o sistema de governo. Teria que ser por plebiscito. Então, isso é para as calendas. O TSE derruba Dilma e Temer por problemas do valores malversados na campanha de 2014. É o que eu mais gostaria que acontecesse, pessoalmente, porque vocês viram lá no início, são opiniões minhas que eu estou expondo aqui, não do sindicato. Essa exposição é minha, Gilberto Moura. Por quê? Porque é um tribunal que julgaria as contas como inválidas e cairia a dupla. E aí, se fosse dentro desse ano, teríamos a eleição geral, porque seria dentro da primeira metade do governo. A renúncia de Dilma, isso não vai acontecer porque o Lula não deixa. De jeito nenhum. Por quê? Porque está o projeto de poder, e inclusive a candidatura dele na jogada. Renúncia por acordo, ou seja, tu cai fora, deixa o Temer e o Lula pode ser candidato em 2018. Isto é um cambalacho que não funciona perante a nação. Impeachment de Dilma. Por que eu ponho um ponto de interrogação? Porque há muitas incógnitas em relação a domingo ainda e o posterior no Senado. Impeachment de Temer, esse é bobagem. Entraram com essa bola murcha aí, com um bodezinho na sala, dele isoladamente ser impedido. Não vai acontecer. Eleições gerais, isso é outra coisa que nem parlamentarismo formal. É tão demorado o processo que não há condições de fazer isso. E seria também um casuísmo que nós tivemos com o governo de Jango Goulart. Parlamentarismo feito para resolver uma situação específica não funciona. Houve 4 ou 5 primeiros ministros. Um deles foi gaúcho, Brochado da Rocha. O outro foi o Tancredo Neves. E os outros eu nem me lembro. E não deu certo. Aí foi feito o plebiscito e voltou o presidencialismo. Eu mesmo votei pelo presidencialismo porque aquela churumela que tinha de arremedo de parlamentarismo não funcionava. Os jornais começaram agora a entrevistar deputados para ver como é que está a medição de impeachment. São necessários no domingo 342 votos. Há 306 e faltam 36. Tá? Então há uma corrida maluca e muito dinheiro correndo aí, muito cargo e muita emenda parlamentar liberada para reverter isso. Mas veja que o item 4 fala em 125 contra. Tá? Eles têm que ter um número suficiente que não permita que os que são a favor da admissibilidade do processo, né, não atinjam o 342. E o nós está aí, ó, são 306, olha quantos indecisos e não responderam, tem 82 que estão no muro. Tá? No Senado, hoje foi publicada a primeira pesquisa, como seria no Senado. Os que são a favor de abrir o processo, não é ainda a favor do impeachment, abrir o processo. 42 senadores, essa etapa seria por maioria, são 81. Então já daria para abrir o processo. Mas tem indecisos que pode bandear para o outro lado, pode tirar dos 42, né? Então, ali 17 conta não, 17 contra. Essa é a situação hoje, 13/4. É possível. Deixa eu chamar a atenção sobre uma coisa que está por detrás de tudo isso, esse empenho assim, mordaz pelo governo, por ser governo, por ter o governo, por ter o poder. Praticamente toda a Europa, e o Kurt sabe bem disso, já viveu sob a batuta de governos de esquerda. Quase todos os países. Cuba vive isso ainda. China é um caso à parte, com o seu esquerdismo capitalista. Venezuela é um caso perdido para a esquerda, a partir do antecessor do Maduro, que foi o Chávez. O Chile, com a Bachelet 1, período 1 dela, tendo sido uma liberal, assumiu o governo e declarou seu socialismo. Esquerda. O Brasil vive isso desde Lula 1 e Lula 2. Todos esses países experimentaram ou estão experimentando
o império demolidor das esquerdas de terra arrasada. Qual destes países o esquerdismo deu certo? Me cite um caso e eu me renderei. Depois dos êxitos de Itamar e Fernando Henrique, especialmente com o ânimo novo que todos nós, cidadãos, empresas, economia, sociedade, tivemos com o Plano Real, voltamos a roda para trás e vamos levar muito tempo para consertar isso. Eu digo para os jovens da minha família, tiver a oportunidade de sair, saiam, pelo menos por um tempo. Aí você diz, como? Está maluco? Não, eu estou vendo que vai levar muito, muito tempo para botar essa roda de novo andando para frente. A coisa está tão desorganizada, nós perdemos do tempo com essa coisa toda, e a sociedade envolvida com programas sociais e com factoides jornalísticos e de marketing, elegeu, reelegeu, e pela falta do Zé Dirceu, que foi capado, né, do poder, a gerentona foi apresentada como a grande solução, e estamos aí vivendo essa incompetência, que é o título do meu artigo no jornal NH de hoje. Eu até disse para um amigo, se eles ganharem, eles vão procurar os detratores do governo. Eu vou ser um, eu vou para a prisão. Tá? Aí eu quero ver quem é que vai me levar chocolate lá. Vamos passar para a economia. 4 referenciais que comprovam a má gestão econômica, especialmente a partir do Dilma I. Por incrível que pareça, o primeiro governo do Lula acompanhou o Plano Real, os fundamentos do Plano Real foram mantidos. Aí ele se engraçou com o poder e aí começou a usar o dinheiro público, o PAC isso, PAC aquilo e aquelas... Aí esculhambou com o orçamento público, que vocês vão ver que é o grande nó que nós estamos tendo. Nós temos 4 coisas para examinar. Eu não vou usar o câmbio, que poderia ser separado, mas é o setor público, o emprego, a inflação e o crescimento econômico. Sobre o setor público, o que é certo? Ele está gerando a recessão. O que é errado? Os gastos com servidores é que é o problema. Ele é enorme e crescente. Não é verdade. Não é aí que está o nó. Os servidores públicos de 99 a 2015 caíram 0,3% do PIB. E o custeio administrativo caiu 0,36%. O problema está na despesa geral do governo, que cresceu 4,3% do PIB nesse período, e do que 3,87% é o crescimento da dívida pública, que hoje é de 90% do PIB. O poder público deve 90% da riqueza nacional. Este é o nó. Nos gastos sociais é o principal. A Previdência hoje consome 12% do PIB, na maioria dos países é em torno de 10% e está caindo. Tem países que querem levar a 6% do PIB. E nós, ao contrário, há técnicos que dizem que se não mexer na Previdência, nós vamos a perto de 20% do PIB. Podem ver que a própria Dilma, com o Rossetto, falaram em mudar a Previdência. Como agora tem esse affair todo do impeachment, parou tudo. Até porque as esquerdas, mais a esquerda ainda, as centrais sindicais, vieram para o governo e disseram, não queremos a reforma da Previdência, porque tem que reformar. E o que tem que reformar? A idade mínima de aposentadoria, o seguro-desemprego, o auxílio-doença, as pensões por morte, o abono salarial. Nós temos um complexo de direitos que não tem tamanho para aguentar. Isso tem que ser reformado. Por outro lado, também é certo que nós somos o país da meia entrada, né? Tudo aqui quer a sua beirinha e justifica as suas vantagens. Todos os setores, todos, letras maiúsculas, querem tirar a beirinha. Porque o imposto é muito alto, eu quero um crédito presumido. Sempre há uma razão válida ou às vezes é simples diletantismo pelos seus direitos.
E a bala de prata para matar a questão da crise fiscal não é a CPMF. A CPMF é um balãozinho ali para dizer que fez alguma coisa no ajuste fiscal. O ataque deve ser a dívida pública, com o gasto público, onde o principal problema é a Previdência Social. A dívida pública não cabe no tamanho da nossa economia. E já foi anunciado que haverá um rombo no ano que vem. Nem se fala nesse ano, que já está arrombado. Por outro lado, a corrupção dilapida o erário público. Quanto é que vocês imaginam que saiu da Petrobras? Quem é que paga essa conta? Só os acionistas? Só aqueles que usaram o fundo de garantia para comprar ações da Petrobras? Não, toda a sociedade. Eu acho que em torno de 100 bilhões foi dilapidado na Petrobras. E aí, não basta mudar as pessoas. Não é tirar a Dilma, botar o Temer ou botar um estadista. O problema são os métodos da gestão pública, que há largo tempo o Brasil não enfrenta corajosamente, fazendo o que é importante, é enxugar o setor público no seu gasto geral. Lança N programas, tudo financiado por dentro. O BNDES financiando e financiando para fora. Tudo isso vai para a dívida pública. Emprego. O que está acontecendo? Eu nem vou me preocupar em mostrar números muito grandes assim para vocês. O desemprego continua no geral da economia, né? E os layoffs, principalmente na indústria automotiva. Opa. É por aí. Olha aqui, ó. Só no setor ali, ó, valor econômico de 1º/4, crise no varejo, as lojinhas, 181 mil empregos em 2015. E na matéria consta que 100 mil lojas fecharam no ano passado. Só aquela lojinha pequena. E vocês viram a 0 Hora esse dia, mostrando a Avenida Cidade Brasil em Porto Alegre, e aí a pergunta embaixo, isso é um fim de semana? Não, é uma segunda-feira à tarde. Era uma vista larga da avenida, tudo loja fechada. As lojas de beira de calçada, né? Foram para o saco. Então a redução de empregos vai continuar, gente. E este ano, e isso diz respeito também a um item de importância capital da vida do sindicato, a nossa política vai ser a de mostrar a preservação do emprego como fundamental e não ganhos. Na última reunião de gestão, foi informado que em São Paulo já tem setor que negociou, não foi dissídio, foi acordo coletivo, com 60% do INPC. Quanto à inflação, o que é errado dizer, como alguns colocaram? A inflação está cedendo, pois em março foi de apenas 0,43 contra 0,90 em fevereiro e 1,2 em janeiro. Ela diminui por causa da recessão. Esse é o ponto. A demanda é menor. E houve retração de crédito e a redução da energia elétrica. Inclusive hoje está bombando. Vim para cá, ouvi 2 vezes a notícia que a AES Sul vai ser 3% menos a conta. Porque está na bandeira melhor que tem ali. A taxa acumulada em março era 9,39, mas que inflação que baixa é essa? Beirando os 10%. A meta de inflação no Brasil é noticiado, é o Tombini que fala, era o Joaquim Levy que falava, é o Barbosa que fala, mas não é um objetivo, é apenas um conceito. Aí agora estão falando de faixa, só que a faixa é de 0 a 10. Esse é o problema. E o governo segurou preços, mas não resolveu o nó. Lembra daquilo que eles fizeram com a inflação, com a energia elétrica, com aquela redução maluca? Não tinha como fazer aquela de 20%. Fizeram. E nós estamos pagando o pato até hoje. A inflação eu acho que não explode, mas ela talvez não chegue a 2 dígitos. E o que é que está acontecendo no mundo desenvolvido? Alguém falou aí. As inflações estão baixas por suas economias estarem contidas. Os países europeus estão vivendo essa realidade. Exceto a Alemanha, que é um caso à parte, a maioria dos países desenvolvidos da Europa estão voando baixo. E a inflação está baixa. Mas a cesta base
básica em Porto Alegre, em março, subiu 0,98. E isso diz respeito ao povo em geral. E não tem nada a ver com o 0,43 lá de cima. Quanto ao crescimento, ele não se sustenta, e provou isso, com incentivos ao consumo. IPI reduzido de automóvel, aí as montadoras ampliaram a sua produção enormemente e hoje estão fazendo layoff atrás de layoff, quer dizer, suspensão de contrato. Tá? Expandiram suas linhas de produção, hoje a Kia anuncia nos jornais que parou a produção dos caminhãozinhos dela. Tá? A renda está contraindo 8% e o desemprego é de mais de 10% da população economicamente ativa. Crescer em cima do quê, então? Exportação? Aí é preciso plantar para colher. Por isso, eu que vivi muito a realidade do Vale dos Sinos aqui, né? Alguns aqui representam aquela história, como o Roberto, através do pai dele, que foi um dos que muito trabalhou nesse sentido, tá? Os parentes do Marcelo também trabalharam muito nessa área da exportação de calçado. Eu vivi toda aquela realidade. Isso não se faz num piscar de olhos. Portanto, esse programa que o Kurt apresentou, vê se vocês no final da reunião chegam para a Pamela e dizem: a minha empresa quer participar. Afinal, é uma oportunidade ímpar para começar uma caminhada. Ela não acontece lá na Feira K. Vou vender uma montoeira lá Não vai vender nada. Mas vai ver tecnologia, tá? Vai ter um aprendizado, vai aprender novidades. É um programa que não se pode perder. Eu não perderia. Por outro lado, a inadimplência junto aos bancos é crescente. Nós temos 38% das famílias com dívidas impagáveis. Não tem mais nem como rolar perante os bancos. E os bancos estão retraídos. Nós temos informações de bancos que reduziram 50% das suas linhas. Eles estão enfrentando muitas recuperações judiciais. E aí eles se retraem. Os investimentos, claro, quem é vendedor de máquina saberia dizer, está contido. Quem é que vai comprar máquina agora? E esse pacotinho de estímulos que era sendo anunciado semana passada, e agora ontem a Dilma disse que vai anunciar, é um pacotinho, tá? De novo, daquelas coisas assim, marqueteiras, né? Para fazer alguma coisa, para dizer que fez alguma coisa. Agora o MDIC lançou um plano, um programa de melhoria da produtividade. Eu acho válido, quando você está a pleno de produção. Você quando tem folga na linha de produção, esse programa de melhoria da produtividade fica um pouco capenga. Está com capacidade ociosa. A média da indústria brasileira era de 83% de uso da capacidade industrial instalada. Hoje está em 62% pela CNI. E como é que se atravessa esse mar bravio? Sempre partindo do princípio que todos nós vamos continuar nas nossas atividades. Ninguém quer parar. E essa é mais uma crise. Só que, como disse um amigo, eu estou cheio de ouvir só que é apenas mais uma crise. Eu também estou cheio, mas a verdade é essa, é mais uma crise. E nós vamos ter que atravessar, né, Clóvis? Então, o que eu sugiro? O de sempre. Custos, principalmente no fixo. Custo fixo, não só no variável, mas também usar materiais secundários alternativos com preço mais barato. Toda aquele mix de coisas que não são a matéria-prima básica, que é essa, até pelas indicações aqui, o pessoal não está muito preocupado com o aumento de preço de resina, tá? A não ser a questão da distribuição, né, Cláudio? Então, tem que agarrar na cabeça. Nós temos ainda empreendimentos com cabeça grande demais. Rigidez nas finanças com fortalecimento do capital de giro próprio. Fugir dos bancos. Mas não é fugir do banco porque não gosta dos bancos, não. É que o custo do banco é muito alto. Quanto aos clientes, hoje é o momento do cliente tradicional. É aquele que fez toda a história de relacionamento com a empresa. É neles que a empresa se esteou para crescer, para se manter, né? E para até criar produtos novos. Agora, inventar, eu sei de alguns caras que tentaram
afastar um pouco um percentual de percentagem de produção para clientes novos, deram com os burros na água, porque isso é uma coisa às vezes assim, extemporânea, passageira, episódica. O cliente tradicional, aquele que ainda está vivendo, claro, e que tem capacidade de comprar, este é o nosso norte. E investir apenas no essencial e que reduza custos. Ah, mas eu vou perder o meu Fundopem se eu botar mais máquina, porque o governo do estado exige geração de empregos. Nós estamos lutando dentro do GT Plast, com a Secretaria de Desenvolvimento, seu Fábio Branco, uma mudança, isso não faz da noite para o dia, dos procedimentos do Fundopem, de sorte a privilegiar a tecnologia, que se chama máquina mais moderna, e que certamente libera mão de obra na linha de produção, mas cria para trás muita mão de obra. E à medida que tu cresce lá na ponta, com equipamentos sofisticados e necessitando menos mão de obra, essa mão de obra migra para setores que te fornecem, não necessariamente resina, mas os materiais secundários de produção. Participar de programas que ajudem na gestão. Aí eu cito as feiras, os cursos e o programa de internacionalização do setor. Já dei aí uma siglazinha curta, PIS, entre aspas. Ouviu, Corto? PIS, Programa de Internacionalização do Setor. Aqui, gente, vamos falar sério. Eu prefiro falar com a Pâmela, não com o Kurt. É mulher, bonita, simpática. O Kurt eu conheço há 300 anos, já enchi o saco do gremismo dele. Agora, gente, fale para a Pâmela, eu vou participar. Mande alguém da empresa. Se você não vai alguém da empresa. É uma ótima oportunidade. A mesma coisa, mas custa caro para ir na cá. Pelo menos vão lá escutar como é o nome dele mesmo? Esse nome aí. Vamos lá escutar. Vai ter um coffee break, provavelmente ali, tal, muito bem servido, né? E vão ouvir alguma coisa sobre o panorama mundial do plástico e depois sobre a cá. Depois decidam se vocês fazem uma ida para cá com o plano de Caxias ou com o plano do Nedel em Porto Alegre, isso vocês é que decidem. E capacitar-se sempre. Tem a oportunidade de uma palestra, de um curso, de um seminário, de uma leitura, façam. Atualizar-se, a gente tem que se atualizar sempre. Eu sou certamente o mais velho dos presentes. Tá? Eu leio que nem o doido, até bula de remédio. Por quê? Porque a gente tem que estar permanentemente atualizado, porque os que estão atrás de ti te perguntam. O que tu acha, o que tu não acha. Tá? E a gente tem que ter opinião. Mas a opinião não pode brotar só daqui, tem que brotar do conhecimento, né, Guilherme? Tem que ter permanente atualização. O Clóvis eu acho um douto senhor, não é porque está aqui. O Clóvis me disse uma grande verdade. Como é que é, velho? Tu não lê exame? Eu há largos anos que não leio exame. Tá? Eu voltei a assinar exame. Devo a ti isso, Clóvis. Quer dizer, é uma dica. Ler a exame é acompanhar alguns pontos de vista empresariais, algumas soluções. Daqui a pouco vem uma dica ali, vem uma coisa interessante. Tá? Então, é isso que eu podia dizer para vocês, num rápido resumo, bem antes de terminar o nosso período de 1h15, e dizer para vocês assim, é dia 13, mas amanhã é 14, e a vida continua. Nós vamos continuar. Nós vamos estar de pé, com saúde, né? E vamos tocar para frente. Claro, muita dificuldade. Vão me perguntar assim, e daí se ela perde? É uma preocupação. É uma preocupação porque as esquerdas não vão aceitar facilmente essa derrota. Vão querer reagir. De que forma vão tentar reagir? Os militares não querem se envolver. E nem nós queremos que se envolvam, já se envolveram lá no passado e não foi bom. Tá? Então, há incógnitas no ar. O day after disso aí é uma incógnita para todos. E, infelizmente, nós estamos com falta de estadistas. Vejam essas figuras ímpares
da política brasileira, Calheiros, tem 7 pedidos de investigação sobre ele. O outro da Câmara, o Cunha, por mais que esteja articulando bem esse processo aí agora, é só um stand-by, porque depois ele vai continuar como réu no Supremo. Tá? Então, está faltando figuras que representem. Eu escrevi um artigo e disse, olha, eu não tenho nome, mas eu tenho perfil. O perfil seria o Lehman da Ambev, não porque é da cerveja, nada a ver, mas pela categoria empresarial, né? O Celso de Mello e o Gilmar Mendes, os dois do Supremo. Como perfil, se conseguisse juntar numa pessoa estas 3, nós teríamos um estadista. Como não temos, é difícil dizer quem é que poderia assumir esse bastão no momento das eleições lá no 2018. Esse menino Aécio tem que calar a boca. Hoje disse uma monteira de bobagem de novo. Está cheio de processo em cima dele também. Alckmin está com um péssimo índice de aprovação na comunidade paulista porque deixou correr no segundo governo o problema da água. E está com os escândalos do trem, não sei mais o que, essa coisa toda. O Serra já cerrou o que tinha que cerrar. Então, na verdade, nós estamos com falta de gente para assumir com capacidade de articulação nacional isso aí. Existe, claro que existe, mas esse cara está meio escondido. Quando é que vamos achar, quando é que os partidos vão se articular? Só depois de definir esse quadro aí na Câmara, talvez no Senado, e aí se terá uma definição. Muito obrigado.